Dr. Pedro Osório, na última reunião nós estávamos examinando um tema que eu acredito que talvez fosse interessante nós retomarmos esse tema hoje. Estávamos tratando da questão de qual a pretensão que tem na filosofia esses filósofos da atualidade que, por meio de um sistema talvez denominado de filosofia analítica, eu não sou um grande estudioso da filosofia de escola hoje, mas uma pretensa tentativa de constituir um sistema de inteligência baseado em conceitos. Como funcionaria isso, examinando a partir das conclusões que nós já chegamos aqui no nosso grupo. A Maria Helena já esteve presente numa reunião nossa aqui há 2 anos atrás, eu até relatava a ela que nós temos os dados estatísticos das reuniões do grupo de estudos, então alguns temas despertam mais, outros menos interesse das pessoas que depois vão procurar esse material nosso nos arquivos. E uma das reuniões que tem um alto índice de discussão foi uma que ela esteve presente. E eu lembro que na época, até porque como a Maria Helena estava iniciando a participação do nosso grupo, nós examinamos todas as questões que nós estamos tentando já há bastante tempo entender em relação à teoria do conhecimento, ou seja, já chegamos à conclusão, numa imensidade de reuniões que antecedem a esta, das dificuldades que a filosofia tem de enfrentar sobre esse tema. As dificuldades, elas são relativas à questão que diz respeito à incapacidade humana de conseguir explicar como ele consegue conhecer. A dificuldade começa aí. Depois da dificuldade de conseguir explicar como ele consegue conhecer, a dificuldade aumenta muito mais ainda quando ele vai tentar tratar das questões que dizem respeito ao mundo no qual ele vive. Então essas questões estão bem examinadas, eu acho que até indico para as pessoas que, se eventualmente tiverem interesse em examinar essa questão, que acessando o YouTube, procurando lá então pela palavra heptanimal, todos os nossos vídeos têm essa palavra, até porque é um assunto que está sendo discutido aqui, e como é uma palavra criada aqui no grupo de estudos, então ela se distingue imediatamente, aparece em todas as reuniões do grupo de estudos. Se pedir pela palavra heptanimal na internet do Google, já é possível, ele vai orientar para esse âmbito. Então, nessa reunião que a Maria Helena esteve, esse tema me parece que foi suficientemente examinado e colocado. Pois bem, então o que nós estamos tentando fazer agora, na atual fase das reuniões do grupo de estudos, é tentar entender como é possível examinar algumas questões que dizem respeito, então, à inteligência humana. Bom dia, sejam bem-vindos. Acho que melhor sentar aqui. Isso fica mais... Vamos lá. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo tranquilo? Não, tá bem tranquilo. Deixa, Fábio e Letícia, nós estamos tentando trazer hoje para a reunião do grupo de estudos um tema que nós, na semana que antecedeu a esta reunião, nós encerramos nessa discussão. O propósito é tentar examinar, para tentar entender o que a filosofia contemporânea tenta fazer quando diz ser possível e se joga nessa tarefa de tentar construir um sistema de conhecimento por meio de conceitos. Esse é o objetivo da reunião de hoje. Mas para não deixarmos, até porque algumas pessoas, as que nos acompanham na internet, aliás, quero mandar um abraço para o Marco Verri, para o André Gambarra, da livraria Nova Roma, que tem nos assistido. Antônio Tavares também tem dado retornos pela internet aí das nossas reuniões, e ele está na cidade do Porto, Portugal. E depois outras pessoas, André Bidê também, provavelmente esteja nos assistindo em Porto Alegre, um abraço para o André também. Então, para as pessoas que não, e para outras eventuais pessoas que estejam participando, que a gente não tem contato, essa reunião ela é transmitida pela página do grupo de estudos, pela internet.
basta acessar lá www.sebocafé.com.br. Então, para essas pessoas, então só para não entrarmos nessa discussão sem pelo menos entender o ponto em que paramos na última reunião, seria importante então chamar a atenção para essas questões. Primeiro, então, das dificuldades, que já foram examinadas, ou seja, a filosofia tem dificuldade de explicar como, de que forma o homem age, ou quais são os mecanismos que ele tem à sua disposição nesse sistema de inteligência quando ele diz que ele tem a capacidade de conhecer. A segunda questão é pôr às claras a dificuldade, então, do exercício dessa competência de conhecer, na medida em que também já verificamos o problema das relações entre o homem e o universo, o fato de o homem estar numa parte do universo, o universo ser uma totalidade em movimento, que o homem, na medida em que ele relaciona, então, a sua existência na parte com essa totalidade que se move, ele desenvolve, então, aquilo que ele constitui como mundo, ou seja, o homem, então, ele parte do pressuposto de que, eu acho que todos nós já aceitamos isso aqui, não há controvérsia, e parece não ser razoável nenhuma objeção nas questões que nós tomamos como certas. Então, não apenas aqui, mas é de presumir-se que não haja possibilidade de alguém apresentar a objeção. Então, quais são os pontos de partida que nós temos aqui? Primeiro, é que nós, quando tratamos do universo, a única questão que podemos tomar como certo é que o universo é uma totalidade que se move. Aquilo que o homem, como parte desse universo, percebe, então, é que há uma totalidade em movimento. O homem, como parte dessa totalidade em movimento, agora, então, essa totalidade, quando se move, produz impressões no homem. Essas impressões são percebidas pelo homem por meio de sensações. Então, quando essas impressões são produzidas no homem, que são percebidas por meio de sensações, a ordenação entre o universo e estas impressões constitui aquilo que o homem vai tomar como mundo, então. Um mundo em que ele vai estar presente. Então, nós temos um universo, aceitamos que há uma totalidade que se move. Há o homem, aceitamos que esse homem recebe impressões, e ao ordenar essas impressões com o universo, ele constitui um mundo, e aceitamos também aqui como certo que este homem que sente, então, ao ordenar agora as sensações entre si, ele constitui aquilo que nós denominamos de razão. A razão humana seria, então, o resultado final de um processo de ordenação de sensações. O homem aprende a pensar ordenando sensações. Ele constitui a sua racionalidade na medida em que ele constitui, então, ordena sensações. Quando ele ordena sensações, ele vai compor também, acredito que não há objeção razoável, nem aqui no grupo, e que talvez não seja possível que se apresente, então, para essa questão que tomamos como certa, então, que estas sensações ordenadas entre si, elas vão constituir aquilo que o homem vai denominar, então, de estrutura formal de inteligência. O que é a estrutura formal de inteligência? A capacidade racional. A capacidade agora de ter ciência, de constituir um ambiente de ciência. Então, a ciência, a racionalidade, a estrutura formal de inteligência são resultados de um processo. Não dá para retomar todas as vezes as questões, porque senão só essas questões tomam a reunião toda. Então, a reunião passada me parece que foi bem examinada essa questão, e a anterior, a antepassada, também me parece que foi bem examinado. Se alguém eventualmente tiver interesse em examinar novamente essa questão, pode retomar então lá. Então nós temos já como certo, então, porque todo o sistema filosófico da atualidade, ele peca por deixar de lado algumas questões por não serem possíveis de serem resolvidas. Então o filósofo diz, não, essas questões não são resolvíveis e, portanto, deixe de lado. Ou algumas por imaginar que estejam resolvidas e que ele não sabe exatamente qual o papel que essas ideias têm no sistema todo. Então, essa questão ela precisa ser entendida para poder ser levada adiante. Mas podemos tomar por certo, então, a ideia de universo, a ideia de mundo e a ideia de razão. Esses três âmbitos aqui, eles compõem, então, de algumas questões que podemos imaginar que, para seguir adiante nas nossas discussões, não seja possível admitir objeções razoáveis, uma objeção que seja aceita como válida, e também aqui no grupo
em todo esse tempo, essas questões me parece que também não foram objeto de controvérsias. Então nós estamos com algumas questões já podemos tomar por certo e que a filosofia tradicional simplesmente diz que essas questões têm que ficar fora de um debate filosófico. Bom, se é possível então imaginar um sistema que constitua uma capacidade, uma competência que nós chamamos de racionalidade, novamente, já examinamos a questão do sistema hepta-animal de inteligência, já descobrimos que essa estrutura toda ela tem dois âmbitos distintos, um âmbito em que essa estrutura orgânica que sofre impressões do universo e que percebe essas impressões por meio de sensações, já descobrimos então que essa estrutura tem um ambiente de inteligência que é uma inteligência que chamamos de sentidos. Estamos examinando a outra agora. Como vamos tratar do problema dos conceitos na filosofia, então, inteligência dos sentidos deixamos de lado, mas partindo do pressuposto que é possível aceitar aquelas questões que já examinamos aqui também como certas. Pois bem, o que diz a filosofia então quando ela imagina ser possível produzir um sistema filosófico por meio de conceitos? Esta filosofia, ela imagina que ela tenha essa inteligência racional que compõe então essa competência de desenvolver um sistema formal de inteligência, que esse sistema formal de inteligência agora tem condições de voltar-se para o mundo da natureza e pelo método da análise, então agora decompondo aquelas questões que dizem respeito a qualquer tema do mundo da natureza, separar por meio da decomposição, se apropriar agora desse instrumental da decomposição e a partir agora de uma competência produzir um mundo natural por meio de conceitos. Toma emprestado então pelo método da análise o mundo natural e agora constitui um sistema de inteligência por meio de conceitos e deixa esse mundo natural completamente de fora e esse sistema de inteligência que se forma, se desenvolve, agora tem a capacidade de, por meio de conceitos, representar o mundo natural. Bom, o que nós temos para examinar aqui então? Primeiro, que este sistema filosófico imagina que seja possível apreender o mundo natural num sistema de ideias. E, portanto, esse sistema se relaciona ao conceito diretamente com o mundo natural. Essa natureza tem uma determinada objetividade, esta objetividade ela se apresenta para todos os demais indivíduos que compõem então a espécie humana e, portanto, como esta objetividade se apresenta para toda a espécie humana de uma certa forma, apropriado agora este sistema por meio dessa inteligência, essa inteligência agora passa então a se relacionar diretamente com o mundo natural e constitui um sistema dotado de objetividade tal que mediante o esforço de cada um desses indivíduos, agora eles podem se voltar para esse sistema e assumir o controle do mundo natural. O controle do sistema assim, de dominar por meio de ideias o mundo natural. É uma questão que ela envolve uma certa complexidade, mas não é difícil de ser entendida. Ou seja, este sistema filosófico, ele parte do pressuposto, então, que a inteligência, ela se relaciona diretamente com o mundo natural. E aí, então, como ela se relaciona diretamente com o mundo natural, é a inteligência agora que compõe um instrumental teórico que consegue reproduzir o mundo natural, e esse mundo natural agora, ganhando essa objetividade, ele pode ser levado para os demais indivíduos do grupo. Então, o filósofo imagina que quando alguém diz o seguinte: eis aqui à minha frente uma cadeira, este conceito cadeira tem a capacidade agora de deixar o homem de lado para se relacionar diretamente com o objeto. Este objeto dá então, para esse conceito cadeira, uma determinada, dá uma objetividade e, portanto, agora essa cadeira passa a habitar um ambiente de inteligência de todos os homens e os homens agora abandonam completamente o mundo natural e podem fazer o tratado das cadeiras e trabalhar e produzir cadeiras a partir das ideias. Só que há um equívoco aí. Esse processo que o homem
diz então que por meio de decomposição e por meio de análise, ele constitui um sistema objetivo, ou seja, de ideias, dá objetividade a um determinado âmbito para o mundo na natureza, ele está equivocado, porque o processo é o inverso. É exatamente o inverso desse. O que a filosofia analítica toma como certo é o contrário do que efetivamente ocorre quando esse sistema entra em operação no sistema de inteligência humana. Por quê? Porque o homem, quando ele diz que decompõe, que analisa o mundo natural, esse processo não é de análise, é de imputação. É o homem que vai atribuir ao mundo natural, por meio de conceitos, aquilo que ele propõe para o mundo natural. Então, não existe um processo analítico. O mundo natural não se apresenta analiticamente ao homem. É o homem, com as suas competências, que imputa ao mundo natural aquilo que efetivamente ocorre. Por que isso? Porque ele não se relaciona diretamente com o mundo natural, ele se relaciona com as suas sensações. E o problema é que quando da formação dos conceitos não levou em consideração a existência dos sentidos. Exatamente, quando perfeito. Eu falava, eu estava todo construindo, tentando entender, e o problema todo está na construção do conceito. Exatamente. Ignorou-se aquele primeiro bloco de estudos, e daí... A estrutura formal que compõe o sistema é jogada fora, agora eu me relaciono com o mundo natural. Exato, o problema está nos conceitos. O conceito, na verdade, ele está orientado pela sensação. Quando alguém diz que está examinando o mundo natural, em verdade a análise se dá da sensação. É a sensação que entra em análise. Tanto que uma série de fenômenos naturais, inclusive presentes aqui neste local, exatamente agora, todos nós estamos sendo sujeitos a um conjunto de ondas eletromagnéticas que, se nós tivéssemos capacidade analítica, nós poderíamos estar verificando imagens que se projetam por meios eletrônicos, sons que se projetam por meios eletrônicos, que estão chegando aos nossos telefones, aos nossos smartphones. Ou seja, há um conjunto de dados analíticos aqui que não são suscetíveis do sistema de ideias, porque eles não estão sujeitos a sensações. Então, por que o homem não analisa o fenômeno elétrico presente nessa sala? Não que esse fenômeno não exista, porque ele pode, por meio de ideias, agora estabelecer um conceito, mas esta sensação do impulso elétrico ele só vai conseguir através do smartphone, ele não vai ter uma relação direta. Então o problema da filosofia analítica é que a filosofia analítica sempre imaginou que ela consegue, que é possível constituir um sistema objetivo buscando dados diretamente do mundo natural para um sistema de ideias. Não é possível jamais, porque há necessidade sempre, em qualquer sistema de inteligência, há necessidade sempre de referenciar esse sistema na sensação humana. E a razão é simples. Por quê? Porque todos nós, ao relacionarmos agora, por meio desse sistema de inteligência, este universo em movimento no espaço, com uma parte do universo que é o homem por meio das sensações, quando esse sistema de relacionamento é constituído, esse sistema de relacionamento que vai compor então agora aquilo que o homem vai denominar de mundo, vai nos levar à seguinte conclusão: todo indivíduo vai constituir um mundo, e cada indivíduo vai constituir um mundo distinto do mundo dos demais indivíduos. Mas o fato de convivermos em determinados espaços desse universo que se apresenta com uma certa semelhança, vai permitir agora que esses mundos agora comecem a estabelecer pontos de comunicação. Quais são os pontos de comunicação desse universo? Na medida em que a linguagem, por meio de conceitos, relaciona sensações e relaciona objetos, estas sensações dos indivíduos relacionadas agora, sob o ponto de vista agora coletivo e não mais individual, vai permitir agora construir aquilo que nós denominamos de cultura. Todos nós temos um mundo que é distinto, mas todos nós temos uma cultura que é comum. Essa cultura comum é a composição, então, seria a interseção dos nossos diferentes mundos. Nossos mundos. Os conceitos agora vão encontrar ponto de referência, que agora nesses mundos que nós vamos estabelecer por meio de interseção, então agora, por meio então desse processo, desse mosaico agora de relacionamentos, neste mundo que vai desenvolver então uma cultura, a cultura agora vai fazer uso dos conceitos
para buscar dentro desse sistema as identidades. Então o conceito é um sistema que tem identidade entre diferentes indivíduos com relação às sensações produzidas pelo mundo natural. Vocês vejam que agora não é mais uma relação direta com o mundo, mas com as sensações. A filosofia, Dr. Pedro Osório, que esteve até hoje em dificuldades, a dificuldade se deve simplesmente a isso. Uma pretensa descoberta que levou o filósofo para um ambiente em que quanto mais ele imaginava que estava avançando, mais ele se perdia. Mais retrocedia. E isso tem origem perfeitamente compreensível se nós formos buscar, então, agora na história, porque a história depois, isso é fantástico agora se nós voltarmos usando desse método para exame da história, porque nós vamos, isso coloca em evidência a questão das ideologias. Como é possível um sistema analítico produzir ideologias? Porque a analítica foi o método filosófico que tornou isso possível. Porque se retira o homem do mundo e constrói um sistema filosófico objetivo diretamente com o mundo, agora esse mundo, ao invés de ser resultado da inteligência humana, ela pode aprisionar a inteligência humana. Ela submete. Ou seja, agora eu tenho um método para submeter o homem. Porque o homem que está fora desse sistema, ele só se relaciona no sistema por submissão. Tem que aceitar. Porque se não aceitar, o método te engole, né? Usar uma linguagem metafórica, obviamente, né? Porque, só para tornar o assunto mais agradável. Mas é uma questão interessante, que imagina o Dr. Pedro Osório que essa descoberta, a mim, se deve a uma tentativa de leitura de Hegel, né? Já havia examinado outros autores, mas Hegel que coloca isso de forma bem clara, genial, nos 3 primeiros parágrafos. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, esse sistema, então, ele remonta a quem? Aquela questão levantada nos 2 primeiros parágrafos da obra de David Hume, quando ele vai falar as investigações acerca da inteligência humana, em que David Hume diz, isso em 1734, me parece, 737, nessa idade, foi pouco antes da Crítica da Razão por Descartes, uns 40, 50 anos, mas David Hume dizia o seguinte, que a filosofia da sua época se encontrava, ou a ciência, filosofia moral ou ciência da natureza humana se encontrava na possibilidade de escolher 2 caminhos para levar adiante a sua tarefa filosófica. A primeira, que via o homem como um ser orientado pela ação. E, portanto, todo o esforço da filosofia seria de tentar aprimorar a ação humana, né? Que, segundo ele, então, seria feita por meio, então, do desenvolvimento das virtudes e combate aos vícios, né? E um outro método filosófico, que, segundo ele, era um método que focava, então, essa tarefa da filosofia como um esforço para formar um entendimento humano. Então, todo o esforço da filosofia, que o homem não era tanto movido pela ação, mas movido pelo aquilo que ele entendia, pelo entendimento. Que, portanto, todo o esforço da filosofia seria no sentido de tentar formar o entendimento humano. A filosofia analítica, então, é um esforço nesse sentido. Só que a filosofia analítica acabou abandonando completamente o homem e o mundo natural, porque toda vez que se voltava, né, para o mundo natural, entrava em crise. Então, qual é o melhor resultado? Não deixe esse mundo fora. Vamos produzir um sistema a partir unicamente, então, dessa relação de objetividade, e a partir daí, então, agora eu tenho um sistema de conteúdo espiritual objetivo. Que, aliás, Hans Kelsen, na teoria pura do direito, me chamou a atenção essa passagem na obra dele também, quando vai falar da norma jurídica. Essa reflexão. O direito é um excelente instrumental teórico para análise dessas questões, porque trabalha com um sistema de imputação semelhante ao das ciências da natureza. Embora o direito atribua imputação para a conduta humana, o cientista da natureza atribui imputação para a natureza. Tanto que, frequentemente, os cientistas dizem o seguinte, me desculpem aqueles que acreditaram em mim até hoje, eu imaginava que a natureza se comportava dessa forma, mas hoje a natureza revelou que se comporta de forma diferente. E o que mudou? A imputação. A ciência da natureza não é um sistema analítico de construção de um sistema por meio de análise, mas é um sistema de imputação do homem. O homem atribui à natureza determinadas relações de causa e consequência, e isso desenvolve um sistema científico.
Essa é a razão pela qual o sistema científico frequentemente precisa ser retificado. Porque se fosse análise, jamais seria retificado. Se a natureza produzisse diretamente isso, obviamente ela já produziria os resultados que já permitiriam perceber que aquilo que o homem imputou estava errado. Então, o sistema da ciência da natureza, que também a filosofia me parece que mal compreendeu, ao contrário do sistema analítico, também trabalha por meio de um sistema de imputação. O homem é um sistema que permanentemente estabelece relações de imputação com o universo. Essas relações de imputação são resultados de um processo final, por quê? Porque se há, então, uma competência chamada, ou uma capacidade chamada sensibilidade, se há algo que produz impressão, se essa impressão produz sensações, e a relação entre a sensação e a sensibilidade é que produz o sistema de ideias, então esse sistema de ideias é uma imputação da relação entre sensação e sensibilidade. E, portanto, o mundo natural, que se apresenta como evidente em certas circunstâncias, pode ser fruto do engano nessa relação de imputação. O problema está no início. Todo o problema está na constituição da imputação. É aceitar que o homem só pode... O homem é o que é, porque é possível, então, separar um homem que sente de um homem que pensa. O homem que pensa é o homem que relaciona. Pensar é relacionar. Então, se pensar é relacionar, esse sistema de relacionamento, em verdade, é um sistema de imputação, que serve depois para a ação humana. Porque o homem precisa agir na natureza. Ele precisa agora imputar para a ação. Porque ao imputar e agir, ele vai intervir nesse mundo natural. E essa intervenção no mundo natural transforma o mundo natural. E essas transformações, em certas circunstâncias, vêm em proveito do próprio homem. Então é necessário permanentemente imputar. E a imputação se dá por meio do quê? De um sistema de inteligência que relaciona o universo e sensação. Mas lembrar o conceito de ele transita por aí, sem assumir a total responsabilidade, mas alude a essa situação de imputação, quando busca os conceitos profundos da lei, de conceito de law, né? Muito difícil. O direito é fantástico, é um instrumental teórico de grande validade para o exame dessas questões, porque o direito trabalha a partir de um sistema que pretensamente, então, produzida uma objetividade, que é a objetividade jurídica, né? Se constitui por meio de instituições, Estado, né? E depois se divide em órgãos, juízes, promotores, advogados, prefeitos, governadores, políticos, né? Então, por meio desse sistema, que essa objetividade então é sistêmica, ela volta agora para o mundo natural e passa a imputar a ação humana. Das relações entre eu e o Dr. Pedro Osório, ou o jurista vai dizer o seguinte: a consequência é punição, ou a consequência é cumprimento de um contrato, ou a consequência é aquisição de direito. Então eles imputam as relações entre dois indivíduos. É um sistema de um modelo. O modelo que, segundo o jurista, ganha objetividade sistêmica por meio da teoria do sistema jurídico, que, aliás, não dá para nós trazermos para cá, porque isso aí exigiria outras discussões sobre justiça, ética, moral, política, né, que são os instrumentos que esse meio utiliza no sistema de inteligência que aplica ao homem, né? Mas a questão toda, me parece que ela se resolve por aí. O exame dessa questão sobre como a filosofia analítica contemporânea imagina ser possível construir um sistema por meio de conceito, um sistema de inteligência por meio de conceito, ou um sistema qualquer por meio de conceito. A primeira questão, que talvez seja um instrumento, a descoberta dos céticos, embora o cético não tenha entendido exatamente como usa esse método, mas é o método que ele utiliza, que em verdade jamais vai apresentar, vai conseguir justificar a sua própria existência, porque ela abandona o homem. Ela retira desse meio o homem e imagina estar se relacionando diretamente com o mundo natural. Então, normalmente, a primeira objeção dos que se contrapõem ao cético, alguém pega um objeto na frente, o cético começa a dizer: mas você tem certeza? Você tem certeza? Ali um pouco a pessoa percebe que não tem certeza de nada, né? Pois o sistema está errado. Só pode não ter certeza.
Aí o cético filósofo analítico abandona todos os argumentos e traz um copo. Duvida desse copo? Que eu tenho quebra ele na cabeça. Aí o cético tem que correr, né? O argumento termina por aí, porque não tem outra forma. É uma relação de conceito e objetividade, isso não existe. Retirou o homem do universo, o mundo todo perde conceito. Porque não tem... perde razão, inclusive, o sistema todo, porque esse sistema não é nada mais, nada menos do que a ordenação das sensações humanas. A dificuldade é imensa e é tão grande que mesmo o homem tendo descoberto a matemática, que a matemática, em verdade, é um sistema de inteligência que constitui o âmbito das certezas humanas, né? O homem, mesmo descobrindo esse sistema de matemática, porque está acostumado a imaginar que se relaciona um sistema conceitual diretamente com o mundo natural, como não encontra nada na matemática para relacionar, vai buscar laranjas, vai buscar os dedos, né? Vai buscar pedras. E aí, na medida que introduz a pedra, a laranja, na matemática, destrói a matemática, porque a matemática jamais vai tratar de objetos. Embora sirva para o mundo natural, com uma referência segura, né, de constituição das certezas humanas, a matemática em si não é nada mais, nada menos que um sistema de conceitos que se produz por identidade, entre ideias. São ideias sem nenhuma associação com o mundo natural. Sem nenhuma associação. Associou com o mundo natural, deixou de ser matemática. Aí vai para a física, para a química, vai para a especulação, né? A matemática ela serve muito à especulação do mundo natural, porque ela é uma orientação segura. Então, por meio de cálculos, se descobre traços no movimento. Você vai para a física, né? Com o auxílio da matemática e a ideia de movimento e de matéria, você introduz agora um instrumental de certezas para tratar com as incertezas do mundo natural. Porque o mundo natural sempre se apresenta como uma incerteza. É algo nessa totalidade em movimento. Mas ainda assim, permissão para dizer, ainda assim, quando se relaciona com o mundo natural, ainda é uma certeza relativa, né? Porque a natureza está sempre dando demonstrações de que não pode ser apontada como definitiva determinada ação, sim, porque ela pode mudar a qualquer momento. Não, ela não pode, ela muda a todo momento. A característica do universo é movimento. A matemática pode ser certeza, trazer a ideia de certeza, mas a física, a química, a biologia, todas as outras ciências têm verdades relativas, certezas relativas. Não tem certeza alguma. A única certeza é o que é. Não, é que a certeza emprestada da matemática, né? 2 e 2 ainda são 4. Mas naquela fórmula física, pode ser 4, mas o resultado da natureza pode ser diferente. Mas a matemática continua sendo certeza, e a física continua sendo incerteza. É uma relação de certeza e incerteza, porque essa certeza se move. Portanto, eu jamais encontrarei ela novamente no mesmo lugar e, portanto, eu não posso dentro com certeza. Se eu estou numa totalidade em movimento, e o movimento então é o que entra em pauta, essa ideia de movimento vai permitir ao sistema de inteligência produzir um outro sistema, que é a geometria no plano, a geometria pura, aliás, que vai permitir agora estabelecer um sistema agora de certezas no plano, porque é possível reproduzir duas linhas, é obviamente que é possível, como é possível reproduzir duas vezes a ideia de é possível também reproduzir a ideia de ponto. Aliás, teríamos que retomar urgentemente a educação, inclusive fundamental para ser retomada com urgência o estudo dos elementos de Euclides, porque todo o sistema de inteligência tem que passar a trabalhar agora com uma orientação no espaço. Você perceba o que diz Euclides lá nos seus postulados. Ponto é algo que não tem partes nem grandeza alguma. Ponto. Ora, algo que não tem parte nem grandeza é um ponto. Se linha. É uma sucessão de pontos, é uma sucessão de nada. Linha é algo que tem comprimento e não tem largura alguma. Imagine algo com comprimento sem largura. Mas são postulados da geometria pura, que portanto agora ela serve para constituir um sistema de certezas no espaço. O sistema de certezas no espaço, o sistema de certezas na matemática, associado às incertezas do universo, elas permitem agora desenvolver um sistema em que nós podemos separar perfeitamente, então, agora, dois âmbitos de análise. O âmbito das incertezas, que são das sensações humanas. Sempre que o homem tratar de sensação, vai estar tratando de uma incerteza, porque vai estar relacionada apenas a si, jamais aos outros. E, portanto, a busca agora
de uma interseção desses diferentes mundos que permita, por meio de conceitos, encontrar a possibilidade de identidade, não é possível, porque não se apresenta como identidade, mas como representações de semelhanças. Então, nós temos um ambiente de incerteza e um ambiente de certeza. Esse ambiente de certeza organiza a quantidade e organiza o espaço. E agora, o de incerteza, você ordena no espaço. Pois é, mas agora, voltando então na questão inicial do senhor, que o senhor propôs, se a matemática serve ao mundo, a certezas e não se relaciona com a natureza, como é que e os conceitos não servem para orientar a filosofia? Como é que a gente resolve esse problema? A partir de como a gente relaciona? Se a gente não pode pegar emprestado os conceitos que estão lá. Podemos. Nós fazemos isso, o problema é o método que nós pensamos que utilizamos. Como é que a gente resolve esse problema da filosofia, deixando de lado a ideia de certeza, né? E pegando então alguns conceitos emprestados? Como é que fica a filosofia agora? Mas a filosofia tem as suas certezas. A questão toda deve ser ordenada então da seguinte forma: o problema não está na ausência da possibilidade de algo, não. É possível, obviamente que é possível. Tanto é possível que estamos todos aqui e esse sistema chegou a um grau de desenvolvimento e aprimoramento que nos permite, inclusive, estabelecer agora um debate a respeito dessa temática. Então, há uma possibilidade. O que eu coloco para a discussão é a necessidade de fazermos algumas distinções, porque elas são necessárias. A filosofia analítica sempre trabalhou com uma totalidade. Por exemplo, essa relação de objetividade entre ideia e mundo natural, ela comete um pecado terrível, porque ela acaba, num determinado momento, como o sujeito agora, que vai fazer uso desse instrumental, nessa sua atividade agora, de se voltar para o mundo natural e tentar entender o mundo natural, ele vai imaginar que ele está pensando o mundo. E isso já é o primeiro grande problema da filosofia. Por quê? Porque essa totalidade, que é o homem, ela agora, subjetivamente, precisa e é necessário que faça uma separação nas fontes agora desse sistema. Ela precisa necessariamente perceber, então, que nesse sistema de inteligência ela vai ter uma capacidade, então, que é de ter sensações. Essa capacidade de ter sensações, então, agora, ao relacionar-se com a sensibilidade agora, que é a capacidade de relacionar essa sensação com essa capacidade que é a sensibilidade, então, este indivíduo que tem sensação, esse indivíduo que relaciona essas sensações com a sensibilidade, ele vai compor ao fazer, ao relacionar a sensação com a sensibilidade, esta matéria-prima, que é sua e é única, ela vai compor o seu conhecimento. Um complexo agora de informações que vai compor o conhecimento humano. O conhecimento humano, então, é a relação da sensação com a sensibilidade. Este indivíduo que obtém conhecimento, esse conhecimento tem como fonte, então, a sensação. Este conhecimento e a sensação, então, agora, elas vão, neste sistema de inteligência, que é necessário compor, ela vai compor, então, as suas verdades. Percebam que a verdade, o conhecimento e a sensação são diferentes exames do mesmo tema. Deixe esse assunto agora. É a relação mais próxima com o mundo real. É o que se relaciona com o mundo natural. É a interface humana do mundo natural. Vamos usar uma linguagem de informática, então. Então, é a interface humana do mundo natural. O mundo natural se projeta no ser humano por meio desse mecanismo. Este indivíduo agora, ao relacionar a sensação com a sensibilidade, somente isso, nada mais do que isso, vai compor agora um outro sistema de inteligência, que então é a capacidade de pensar. Por isso que pensar é relacionar. Relacionar aquelas sensações relacionadas com... No indivíduo, ela agora se separa. Sai do mundo natural de novo. Ela se separa. Ela está no indivíduo na mesma fonte. A fonte da relação é a mesma da sensação. A sensibilidade que vai perceber a sensação e a sensibilidade que vai relacionar a sensação. Este relacionamento, que é então o sistema hepta-animal, que eu já examinei aqui, são 7 operações da natureza relacional, então, que essa estrutura produz, e ela agora, então, essa capacidade vai, então, compor o quê?
uma estrutura formal de inteligência. Essa estrutura formal de inteligência é a capacidade racional, é a racionalidade. Nesta racionalidade, agora, é possível identificar, então, no âmbito da racionalidade, um complexo sistema de inteligência que se ordena por crenças e certezas. Essa é a razão que vai nos explicar que tudo aquilo que nós chamamos de rigorosa ciência do mundo natural compõe um sistema de crenças. Está no sistema de crenças. Não existe ciência rigorosa do mundo natural que não se apresente como crença. E tanto não existe que permanentemente a ciência do mundo natural está sendo retificada. É porque a crença que eu tinha não se realizou, ou se realizou de forma incompleta e agora está sendo completada. Qualquer posição que se assuma pode ser, no futuro, ou os exemplos históricos, substituído completamente por equívocos que não passaram. O nacionalismo nosso, a cientificidade dos nossos argumentos e colocações, embora seja o que de melhor dispomos no momento, nada nos garante que amanhã seja comprovado pelos mesmos cientistas e os mesmos laboratórios que os metais não se dilatam pela ação do calor como regra universal. O primeiro pedaço de metal que venha das profundezas do universo e que, submetido aos testes, não se dilatar, cai toda a inferência científica de que os metais se dilatam pela ação do calor. Embora o mercúrio, que é um metal líquido, foi um exemplo muito bom, um alento para nos tirar desse sufoco, porque ele é líquido. E realmente os médicos não deixam de nos examinar, percebendo a nossa temperatura com o termômetro, que dilata a coluna de mercúrio para mas o primeiro que aparecer, você vai toda a nossa construção. Como foram os cisnes, todos os cisnes são brancos, que coisa linda, e tem que ser branco porque o branco tem outras significações de paz, de tranquilidade, de mistura de todas as cores, portanto, o ambiente tudo. Então, os cisnes são brancos. Apareceu na Austrália cisnes negros. Caiu a lei da inferência, se foi. Veja que era uma Era muito bonita. A partir de uma base de conhecimento limitado. Nos agradava, se foi. Então, quando nós socorremos dos exemplos, puramente dos achados científicos da atualidade, e é muito bom isso, sem dúvida, não vamos jogando fora. É o que de melhor ainda temos, graças que aceitamos essa evolução. Então temos que partir, tal como faz aqui o Dr. Paulo, a busca de algo que não dependa demasiadamente das experiências científicas diretas e que possa se encaixar no âmbito da natureza da própria inteligência e da evolução e a libertação da matéria. Sai de perto, ela se dilata, ela se deforma e nós somos constituídos fortemente por essências materiais. Tanto é que não podemos deixar nos alimentar e adequadamente e nos afastar tanto quanto possível do etil, do álcool, porque estado de embriaguez fica muito pior com certeza. A nossa ignorância. Essa é a razão pela qual o sistema de inteligência que na nossa região aqui é perfeitamente possível perceber como nós utilizamos um sistema de inteligência nas nossas ações
e o Mbiá Guarani, por exemplo, o indígena utiliza outro, o efeito do álcool, o verdadeiro efeito devastador do álcool na ação humana pode ser percebido entre os índios. É impressionante, eles perdem completamente a noção de orientação de realidade, porque enquanto nós tomamos por referência um sistema de ideias, eles de sentidos. E, portanto, o efeito do álcool... Altera os sentidos. Completamente. O álcool é uma droga terrível, né? Eu não sou contra o consumo, porque não teria sentido algum no mundo uma política dessa natureza, mas é impressionante a política de drogas do Estado brasileiro, né? Que permite propaganda, agora na Copa nós estamos vendo, né? Associar um esporte ao consumo de bebida alcoólica é o fim do mundo, né? Mas assim, ó, só para nós retomarmos, questão toda, vocês perceberam como é fantástico o que é possível fazer a partir desta ordenação, porque pode parecer falta de humildade ou até uma atitude arrogante dizer uma coisa dessas, mas todas aquelas questões que a filosofia trazia como impossíveis de serem resolvidas, as que não são possíveis de serem resolvidas, que aliás são tantas que não seria nem possível imaginar a todas elas, mas é possível entender as razões e como isso funciona. Porque o grande esforço da filosofia não é resolver os problemas do mundo natural, do homem, ao contrário disso. O grande problema da filosofia é entender como é possível entender. Na medida em que nós entendermos como é possível entender algo, nós vamos perceber que é possível também depois entender como é possível pensar. E depois que nós entendermos como é possível pensar, nós vamos entender como é possível proceder de forma a conseguir fazer aquilo que nós denominamos então conhecer. Porque nós confundimos os nossos conhecimentos com as nossas ideias. E a partir disso devemos submeter os conceitos para eles. São distintas questões. A essa análise, né? Devemos reanalisar os conceitos a partir dessa separação entre... A análise não seria ainda a expressão mais apropriada, né? Reanalisar, porque é exatamente a crítica à análise, né? Que é o método que nos induz ao erro, que precisa servir como ponto de partida. Então, nós teríamos que reexaminar para entender melhor como procedemos quando constituímos um sistema que denominamos de conceitos. Porque, em verdade, os conceitos, eles agora podem ser conceitos puros e os conceitos podem ser conceitos impuros. Porque quando eu trabalho num sistema de conceitos puros, eu vou trabalhar no meu sistema de conceitos que ordena certezas. Quando eu ordenar um sistema de conceitos impuros, eu vou trabalhar com um sistema de conceitos que estão orientados por sensações. Então, o sistema de conceitos orientado por sensações, ele sempre se apresenta na filosofia como um sistema impuro. Por quê? Porque ele trabalha por representação. Trabalha, a palavra. Ele se ordena por representação. Então, um sistema que se ordena por representação, e se ele busca a representação em algo em movimento, essa representação se transforma permanentemente. E essa transformação permanente não permite uma representação, então, que seja por identidade. Ela vai sempre se representar por semelhança. E essa representação por semelhança, então, vai constituir agora, nesse sistema de inteligência, um sistema que vai compor as crenças desse sistema. Porque ele vai estar sempre sujeito a retificações e, portanto, essas crenças são tão voláteis como é volátil o movimento. E agora eu tenho, então, um sistema de conceitos puros que ordenam certezas, eu tenho um sistema de conceitos impuros que ordenam crenças, e nesse sistema de crenças e certezas, eu vou desenvolver uma ciência. Esta ciência que eu vou desenvolver, ela também vai se compor com uma ciência pura e uma ciência impura. A ciência pura é a que vai ordenar, então, as grandezas matemáticas e da geometria. Essa ciência pura que ordena essas grandezas matemáticas e geométricas, elas agora vão servir de uma referência segura para ordenar as crenças, que são a parte da ciência agora que é impura. Essa parte da ciência impura, ela vai compor, então, agora a cultura humana. Toda a cultura humana é o resultado da ordenação das suas crenças. Nestas crenças que compõem a cultura humana, então, agora,
esta cultura vai desenvolver algumas instituições culturais. A primeira grande instituição cultural é a história. Porque nesse processo em movimento, seria perfeitamente possível, numa ciência mais próxima possível, né, mais próxima possível da coerência entre a ciência pura e a impura, seria muito mais prático explicar a posição de Jesus Cristo no espaço do que contar a história dele a partir do tempo, da ideia de tempo. Porque, em verdade, há todo um relacionamento universal naquela participação naquele espaço. A minha participação no espaço, ela se resolve por um posicionamento no espaço. A sua, todas as nossas existências não são nada mais, nada menos agora do que combinação de moléculas no espaço. O que levou esse conjunto de moléculas e átomos se reunirem no espaço para constituir o que sou eu, o que é o Dr. Pedro Osório, o que somos todos nós aqui, é um conjunto de complexo de acontecimentos fenomênicos que faz parte desse universo que se move no espaço. Ou seja, nós também somos movimento no espaço. O homem é um movimento no espaço. É uma parte desse universo que se move e que cumpre também um ciclo. Este ciclo desse movimento tem início onde? Tem início, então, num processo que é orgânico, que é físico e que é químico, que inicia com a fecundação e que vai compor agora um processo de divisões do espaço e de transformação, que é a reprodução, e que quando esse ciclo se completar e cessar esse movimento, ocorre nessa parte desse universo a morte. A minha morte é a sensação desse movimento do espaço dessa forma, enquanto estrutura orgânica que se move. Então vocês percebam que, em verdade, eu posso não explicar o que sou. Nenhum de nós pode, eventualmente, explicar o que é. Mas é possível entender como esse processo chegou a ser o que é. Porque somos movimento no espaço. Fazemos parte do espaço, somos uma parcela do espaço que se relaciona com a totalidade. Essas relações entre parte e totalidade compõem o mundo. As relações agora das sensações dessa relação compõem uma razão. Esta razão permite uma ciência. Esta ciência nos permite pensar. E o fato de pensar, na verdade, não é nada mais nada menos do que relacionar sensações. Ou seja, nós somos aquilo que sentimos. Se retirasse do homem todas as sensações, ele desapareceria enquanto estrutura orgânica. Ele até poderia, se ele continuasse o cérebro apenas operando, ele poderia eventualmente continuar, mas seria sob o ponto de vista dessas relações entre o universo, desapareceria todo o sistema formal de inteligência. Porque o instrumental que essa estrutura utilizaria para se relacionar com o universo desapareceria. Então, as sensações são e devem ser sempre a base de todo o sistema filosófico e científico. Porque o único instrumental de ordenação desse sistema que o homem possui são as suas sensações. E essas sensações, elas compõem o que agora? Elas compõem aquela parte desse sistema de inteligência que consegue se relacionar no universo. Esse universo fenomênico pode ter pode uma série de outros fatores determinarem aquilo que somos e aquilo que o universo é, que não estejam sujeitos a uma sensação e, portanto, insuscetíveis de serem ordenadas por meio de uma ciência. Por que o homem está permanentemente produzindo crenças puras? O que são as crenças puras? As crenças puras são aquelas crenças que não têm uma matéria. Ela se ordena a partir unicamente das relações entre o sistema de crença. Porque todo sistema que ordena esse sistema de inteligência, então, perdão pela repetição da palavra sistema, mas nada serve melhor do que essa palavra, com diferentes propósitos aqui, ao tratar dessa questão. Este sistema de inteligência, então, ele, ao constituir uma estrutura formal de inteligência, agora ele vai ficar condicionado, quando tratar do mundo natural, à matéria. Então, toda a estrutura formal de inteligência precisa de um objeto material. Qual é o objeto material? A sensação. Nada que esteja fora da sensação humana pode ser objeto de uma ciência. O homem, obviamente, pode construir instrumentos. E como eu disse, embora esteja completamente fora da minha capacidade analítica, ou seja, de receber impressões do mundo natural no que diz respeito às manifestações que se apresentam nesse ambiente por meio de ondas eletromagnéticas, embora esteja fora dessa capacidade analítica, eu consigo
Análise, para mim, tem um sentido. Eu escrevi um texto chamado O Ambiente Sintético da Ciência. Está lá na página do Grupo de Estudos do Facebook. Para quem quiser ler, tem 7 páginas. Eu explico a forma que eu utilizo a ideia de análise, né? Mas esta análise, então, desse fenômeno natural, eu posso fazer por meio do quê? Por meio do meu smartphone. Eu ligo o smartphone e provo para vocês agora mesmo que essas ondas estão presentes nesse ambiente, porque esse aparelho vai permitir captar. Então, a capacidade analítica agora se dá por meio de instrumentos interpostos das sensações humanas, que é a mesma utilidade que tem o telescópio com a observação, que eu não posso deixar de fazer aqui, que não acredite jamais naquilo que você vê. Tudo aquilo que sensibiliza ou que é decodificado pela retina humana não é nada mais, nada menos que um processo lógico e que nós podemos estar completamente enganados com relação àquilo que nós estamos vendo. Então o telescópio, embora ele pretensamente permita que o homem observe o universo, ele na verdade é um instrumental entre uma capacidade de receber dados do mundo desse universo que é ampliada, ou é ampliada a capacidade visual por meio desse telescópio. No caso da eletromagnética é um instrumento intermediário. Né? O telescópio é um objeto para ver o passado. Né? Na verdade, aquilo que nós tomamos por presente é uma manifestação do passado, porque todas as nossas relações com o mundo natural são relações que precisam, por mais que sejam rápidas, elas precisam de uma escala de tempo. E, portanto, aquilo que nós tomamos, a realidade, o presente não existe. Nós estamos permanentemente recobrando imagens do passado por meio do nosso sistema de inteligência. Porque até que o homem sofra a impressão, até que essa impressão seja ordenada pelo cérebro para produzir uma estrutura formal de inteligência, os nossos pensamentos são sempre pensamentos voltados para o passado. Embora possamos criar expectativas de acontecimentos futuros, obviamente, eu observo um objeto em movimento, eu crio um sistema, pela capacidade desenvolvida, né, por meio da inteligência, de construir um sistema de relacionamento e me antecipar por meio de movimentos ao trajeto daquele objeto. Mas mesmo assim, as informações desse objeto são sempre informações do passado. E a depender da relação do homem e o universo, imaginem as estrelas, né? A estrela d'alva, a estrela polar, aliás, que está, segundo os cálculos físicos, a 230 anos-luz da Terra. Se aquilo que eu recebo dessa estrela são impressões luminosas, eu tenho que aceitar que a estrela que sensibiliza a minha retina não é a estrela de hoje, mas a de 230 anos atrás. Então nós estamos permanentemente ordenando informações do passado. Estamos recebendo notícias do passado e produzindo as nossas ideias sobre o mundo, que é um permanente vir a ser, né, vir a ser, que em verdade se apresenta para nós como uma totalidade em movimento. A filosofia vai ter que aceitar e se conformar com esta possibilidade de tomar como certo apenas isso. Há uma totalidade em movimento. A segunda questão que a filosofia tem que aceitar, que é a única que ela vai poder tomar como certo, que nessa totalidade em movimento tem uma parte que é o homem. A terceira questão que esta filosofia vai ter que tomar como certo é que esse homem tem sensações desse universo em movimento, dessa totalidade em movimento. E a quarta questão que a filosofia precisa tomar como certo, que esse processo todo produz a razão. Que a razão são relacionamentos deste universo em movimento associado à parte que é o homem.